eu quero, nesta manhã, continuar a nossa reflexão sobre uma temática que a gente tem estudado: criação, queda e trabalho, tá? Criação, queda e trabalho, e a gente já abordou vários aspectos sobre esse assunto, tá? Várias temáticas importantes sobre isso. Pode passar aí, Ana, e pode chegar no texto que está em Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Do versículo 5 ao versículo 8. Trabalha, é um ponto de tensão, não é, irmãos? Não é um ponto de tensão? Exemplo, ao mesmo tempo que o trabalho, depois da queda, é uma fonte de prazer, você trabalha, ganha o seu salário, pode adquirir as suas coisas, pagar a sua conta, ou o próprio trabalho desenvolvido e a gente olhar e dizer: graças a Deus, ficou bom. Como ficou bom esse trabalho. Trabalho é uma fonte de prazer, mas trabalho também é uma fonte de tensão, é uma fonte de preocupação. Por quê? A gente já viu isso. Nós vimos que Deus criou o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção, só que por causa da queda, nós já trabalhamos esses aspectos, a natureza agora deixou de ser a nossa amiga. Em que sentido? Nós precisamos nos esforçar e suar para ter o nosso sustento. A terra, disse o Senhor, vai produzir cardos, vai produzir abrolhos, espinhos, e no suor do rosto você vai comer. E aí nós vimos a necessidade de nós entendermos que mesmo com a queda, mesmo com o pecado, o trabalho ainda é uma bênção. O trabalho ainda é algo abençoado por Deus, e que nós devemos, através desse suor abençoado, glorificarmos a Deus, recebermos de Deus o nosso sustento e sermos generosos para com aqueles que estão necessitados. E aí, dentro disso, a gente precisa entender um aspecto muito importante: quem nos mantém e quem nos sustenta não é o trabalho, tá? Quem não nos sustenta é o próprio Deus. Veja, lá em Gênesis, capítulos 1 e 2, não havia pecado no mundo, não é isso? Mas Deus ordenou Adão e Eva para trabalhar. Cultive o jardim, guarde o jardim, cuide dele. Mas era o trabalho de Adão e Eva que iria sustentá-los, ou era o próprio Deus? O próprio Deus. Então, quando Deus mandou os nossos primeiros pais trabalharem, a ideia não era o seguinte: é o trabalho quem vai manter vocês. Não. Deus iria mantê-los através do trabalho. O trabalho faz parte do mandato cultural de Deus, pelo qual nós desenvolvemos a nossa vocação, as nossas habilidades, os nossos talentos, glorificamos a Deus, refletimos a imagem do Senhor e abençoamos o nosso próximo. O problema é que com a queda e com os sofrimentos no trabalho, as pessoas adquiriram visões muito equivocadas sobre o trabalho.
Vou dar um exemplo. Tem uma música popular antiga, acho que é Ed Mota. Tem um trecho da música que diz assim: eu não nasci para o trabalho. Eu não nasci para sofrer. Veja a ideia, né? Eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer. Tem um seriado muito famoso, Chaves. Quem já assistiu Chaves? Levanta a mão. Chaves é imperdível, né? Chaves. Lá naquela vila, lá tem um indivíduo folgado chamado Seu Madruga. Lembra do Seu Madruga? Seu Madruga dizia assim: não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Então veja o conceito. O conceito do trabalho como algo ruim. Qual é a nossa função como crentes? É resgatarmos o sentido bíblico do trabalho. E eu citei uma frase do Abraham Kuyper, quando ele disse, aquele teólogo, aquele político holandês, quando ele falou que não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana, a respeito da qual Cristo, que é soberano acima de tudo, não clame é meu. Ou seja, Kuyper está dizendo que todas as áreas da existência humana pertencem a Deus. Ora, então o trabalho pertence a Deus. Qual deve ser a nossa função? Resgatarmos o sentido bíblico do trabalho. Cristo é soberano sobre cada área da vida, então nenhuma parte da nossa vida deve ser afastada do domínio de Cristo. E isso é uma bênção. Por quê? Porque existem muitas pessoas que dizem assim: graças a Deus, hoje é sexta-feira. E quando chega no domingo diz: meu Deus, amanhã já é segunda-feira. É aquela ideia, né? Que bom que chegou o final de semana e eu não preciso trabalhar. Que triste que amanhã é segunda e eu vou ter que voltar a trabalhar. Esse não é um conceito adequado, irmãos. É certo que o trabalho é difícil, mas a gente precisa entender que Deus nos chama para glorificar e para honrar Ele, inclusive no trabalho. Então, qual é o nosso privilégio? É adquirir uma filosofia cristã do trabalho. É entendermos que o trabalho, que a nossa profissão, que a nossa atividade, aqueles que estão estudando o nosso estudo, aqueles que não trabalham fora, mas trabalham muito dentro de casa, não ganham salário, mas trabalham muito, é entendermos, não é isso, irmãos? Né? É entendermos que esse trabalho, ele também glorifica a Deus e honra o Senhor. E aí nós vimos, e hoje eu vou retomar a partir desse momento, que nós somos chamados a trabalhar para Jesus. Nós lemos o texto de Colossenses 3, 22 a 25. Hoje eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso de número 8, que é um texto bem semelhante à passagem de Colossenses 3. Então, por favor, veja aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 6, do verso 5 até o verso 8. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas,
mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Muito bem. Quem são esses servos que Paulo se refere? Escravos. Então, os servos aqui são escravos. Gente sem salário, sem férias, sem FGTS, sem carteira assinada, sem licença-prêmio, sem direito à aposentadoria, sem direito à hora extra, sem direito a 13º salário, gente que era tratado como uma ferramenta viva. O texto diz: vocês, servos, obedeçam a seus senhores, ou aos seus patrões, ou àqueles que acham que são seus donos. Na verdade, eles não são seus donos, mesmo achando isso. Aí o texto diz que os servos devem obedecer a seus senhores aqui na terra. De que forma? Com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a quem? A Cristo. Então perceba que Paulo está dizendo que o nosso real patrão, o nosso verdadeiro patrão é Cristo. Aqueles que são empregados, o seu grande patrão é Cristo, e aqueles que são autônomos e dizem: eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim mesmo. A gente trabalha para alguém, a gente trabalha para Cristo. Cristo é o nosso patrão. Então perceba que Paulo está dizendo que nós precisamos ter a concepção que nós estamos servindo a Cristo. Nós estamos trabalhando para Jesus. Eu sou pedreiro, estou trabalhando para Jesus. Eu sou engenheiro, eu sou dentista, eu sou biomédico, eu sou médico, eu sou profissional liberal, eu sou vendedor, eu sou gari, eu sou arquiteto, eu sou policial, etc. Eu estou trabalhando para Cristo. Isso é libertador. Cristo é o meu patrão. Aí o texto diz que nós devemos fazer isso, e nós devemos servir, não apenas quando estão sendo vigiados. Você já viu como as câmeras se multiplicaram? Né? Como a gente é filmado a todo tempo? Não é verdade? É esse o contexto. Hoje já há estudos, por exemplo, de pessoas que às vezes passam no seu tempo de trabalho mais de 3 horas viajando em ambientes virtuais. Ele não está trabalhando na internet, ele está queimando o tempo dele, olhando a internet. Aí Paulo diz: sirva, mas não sirva apenas quando está sendo vigiado. Ou trazendo para o nosso contexto, quando tiverem as câmeras, não sirva somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de quem? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Então veja, o texto está dizendo que o nosso trabalho, seja ele qual for, deve ser uma expressão de obediência a Deus. Amanhã é segunda-feira, a semana é pesada, tenho muitas coisas a fazer, mas eu estou servindo a Cristo.
O patrão é difícil, os colegas de trabalho são complexos, mas o meu patrão é Cristo, e eu vou trabalhar da melhor forma possível. Ganho menos do que mereço, ou ganho compatível ao que mereço, ou ganho muito mais do que mereço. Tem esses três tipos, não tem, gente? Não tem? Tem gente que ganha menos do que merece, tem gente que ganha compatível com aquilo que merece, e tem gente que ganha muito mais do que ele merece, por aquilo que ele produz e por aquilo que ele faz. Mas independentemente disso, Paulo está dizendo: sirva de coração, sirva a Cristo e busque fazer a vontade do Senhor. E é interessante que o texto vai dizer que aqueles que fazem isso, eles vão receber o que de Deus? Vão receber o que de Deus, irmãos? Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Veja, o apóstolo está dizendo como nós devemos trabalhar, e ele está dizendo o seguinte: Deus nos recompensa pelo trabalho honesto, justo, diligente para Ele. Isso é lindo, não é? Não é maravilhoso? A gente saber disso. A gente saber que, independentemente da extensão do que nós ganhamos, às vezes a gente precisa viver apertado, precisa de alguma maneira tirar custos, ou às vezes há pessoas que conseguem usufruir mais de benefícios dessa terra porque ganham mais. Mas independentemente disso, Paulo está dizendo: se nós trabalharmos entendendo que somos servos de Cristo, trabalhando antes de tudo para agradar a Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, o próprio Deus, Ele vai nos recompensar. E por maior ou menor que seja o seu salário, a recompensa de Deus é infinitamente maior do que qualquer renda humana. E a gente precisa entender isso, porque isso aqui é libertador. Isso aqui é libertador. Para não se ter simplesmente aquela ideia de: eu não vejo a hora de me aposentar. A pessoa só trabalha e só pensa em se aposentar. Cada dia é um dia menos. O meu sonho é me aposentar. Vai chegar o dia de você se aposentar, se Deus quiser, se Deus não voltar na pessoa do seu filho antes, né? Vai chegar o dia. Mas a gente precisa entender que o trabalho é uma expressão pela qual glorificamos a Deus. Imagine a pessoa passar 25 anos, 30 anos, 35 anos da vida dele, trabalhando segunda a sexta, alguns segunda a sábado, mas ele só pensa em algo: na aposentadoria. E ele não resgata o sentido bíblico do trabalho. Nós somos chamados então para trabalharmos para Jesus. Passa aí, Ana, por favor, o outro slide. Tem um livro chamado O Evangelho no Trabalho, escrito por Greg Gilbert e Sebastian Traeger. Eu não sei se o sobrenome, se a pronúncia é exatamente essa, mas ele diz o seguinte: o nosso trabalho é um dos principais meios que Deus pretende usar para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Sabia disso? Ele usa o nosso trabalho para nos santificar, desenvolver nosso caráter cristão e nos ensinar a amá-lo mais e a servi-lo melhor, até que nos unamos a Ele no dia final,
no descanso de nossos trabalhos. Um dia nós vamos descansar de nossos trabalhos. Porque é interessante que a pessoa passa anos trabalhando e aí ela se aposenta. Mesmo aqueles que se aposentam razoavelmente jovens, mas a idosidade chega. E por mais qualidade de vida que a pessoa tenha na idosidade, ela vai experimentar alguns cansaços que ela não experimentava antes, mesmo não tendo mais uma carga de 44 horas, pelo menos, de trabalhos semanais. Mas um dia, nós estaremos com o Senhor, e nós iremos descansar de todos os nossos trabalhos. Só uma observação: o céu não vai ser um lugar de preguiça. Você já ouviu falar daqueles indivíduos, alguns jovens, adolescentes, adultos, neném? Já ouviu falar isso? Fulano é neném. Ele nem trabalha, nem estuda. É um neném. Ele nem trabalha, ele nem estuda. E algumas pessoas acham que o céu vai ser aquele lugar que aqueles desenhos animados na minha época de criança mostravam, né? Aquele lugar cheio de fumaça, um monte de alma voando, né? E uma música parecendo canto gregoriano tocando, e aquele tédio enorme naquele ambiente. O céu não vai ser assim. É interessante que o final da Escritura Sagrada, Apocalipse, lá no final do livro, quando a Bíblia fala sobre o novo céu e a nova terra, a Bíblia diz algo fantástico sobre o que nós vamos fazer nesse universo restaurado. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar a Deus, nós vamos bendizer a Deus, sim, mas o texto diz que nós iremos servir a Deus. Nós vamos adorar a Deus através do nosso serviço. Então, ao mesmo tempo que o novo céu e a nova terra vai ser um ambiente em que nós iremos descansar das nossas fadigas, sim, mas não será um ambiente que glorifica a preguiça, a inatividade. Nós serviremos ao Senhor para sempre. Está claro até aí, gente? Fácil, né? Simples, né? Então, veja, é importante que a gente entenda, ainda citando o Greg e o Sebastian, que o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro. O seu trabalho é, na verdade, um serviço que você presta ao próprio Senhor, o seu patrão, o meu patrão. Então, o nosso trabalho é um serviço que prestamos para o nosso Senhor. Diante disso, a gente precisa se livrar de dois perigos em relação ao trabalho. A gente poderia pensar em outros, mas eu quero mencionar apenas dois perigos. Quais são? O primeiro perigo é a indolência. É a displicência. É aquela pessoa que ele só vive reclamando do trabalho, reclamando do emprego, ou ele é preguiçoso no trabalho. Gente, a gente tem uma cultura assim de exaltar tantos feriados, na verdade. É certo que a gente se cansa, não é? E às vezes a gente está torcendo por um feriado. Não é isso? Acontece, né? Ai, quem me dera um feriado. Mas o problema é quando o feriado se torna a nossa grande aspiração, né? O feriado é na quinta. Já que o feriado é na quinta, para que eu vou trabalhar na sexta? Então eu não trabalho na quinta, não trabalho na sexta, não trabalho no sábado, não trabalho no domingo, e estou cansado de não trabalhar na segunda. E a gente vai criando aquela cultura de quanto mais feriado, melhor. Não fique bravo comigo, não.
Tá certo? Só para a gente pensar, principalmente quando aquilo que nós ganhamos não depende da quantidade de dias que a gente trabalha. Mas vá perguntar para o comerciante, vá perguntar para aquele que, se ele não plantar, ele não colhe, vá perguntar para o profissional liberal, vá perguntar para aquele que tem que vender se um monte de feriado é bom. Não é bom. Por quê? Porque se ele não produzir, ele não ganha. Mas às vezes, quando o nosso salário independe da quantidade de dias que trabalha, e há realidades em que pessoas são promovidas pelo tempo que estão no trabalho. São coisas do Brasil. Ele não é promovido pelo desempenho dele, ele não é promovido pela competência dele, ele não é promovido pela diligência dele, ele é promovido pelo tempo. E isso muitas vezes é exaltado, irmãos. Essa ideia muitas vezes é exaltada por pessoas que usufruem disso, ok. Mas independentemente da área que nós trabalhemos, da função que nós exerçamos, seja na área pública, seja na área privada, um perigo que a gente precisa fugir é o perigo da indolência. Ou aquele que o cara só faz o suficiente para se manter longe dos problemas. Eu estava conversando com 2 irmãos, membros dessa igreja. Eles estavam em um determinado local, uma determinada repartição. E aí eu parei, e aí a gente ficou batendo papo um pouquinho com eles, rapidamente. E aí eles disseram: pastor, então eles têm uma função ali. Mas às vezes, alguma outra pessoa dentro daquela repartição, chegava para uma dessas pessoas e dizia: por favor, pegue a minha pasta. Só isso, irmãos. Isso não ia tirar pedaço nenhum. Mas o cara ficava irritado, chateado, porque dizia: a minha função não é pegar uma pasta. A minha função não é essa, é só pegar uma pasta. É só levar isso daqui para acolá. Está entendendo? Ou seja, aquele conceito que diz assim: eu só vou fazer o absolutamente suficiente e eu não faço mais nada além disso. Eu nem apago uma luz se não estiver descrito nas minhas funções que eu tenho que apagar a luz. Isso é muito ruim. A indolência, a murmuração em relação ao trabalho, a preguiça em relação ao trabalho. Esse é um dos perigos. Mas o outro perigo em relação ao trabalho é o oposto, é a idolatria. Como se manifesta a idolatria ao trabalho? É dar a nossa vida, aos nossos empregos, e negligenciar, por causa do trabalho, a nossa família, a nossa igreja e até mesmo a nossa saúde espiritual. O trabalho virou um Deus, e a gente se entrega totalmente a ele, e tem até as justificativas para isso. E às vezes a gente fala isso para os nossos filhos, né? Eu estou fazendo isso por vocês. Mas às vezes os nossos filhos, eles querem o nosso tempo, eles querem a nossa presença. A idolatria em relação ao trabalho. É interessante como o trabalho é algo que mexe com a gente, né? Por exemplo, a gente vai conhecer uma pessoa e a gente assim está meio sem assunto para conversar com a pessoa. Qual é uma das perguntas que normalmente a gente faz? Você trabalha em quê? Percebe? Não é? Ninguém pergunta assim: qual o sabor do sorvete que você mais gosta? Ninguém pergunta, né? Ou pessoas que dizem assim: eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou policial, eu sou
professor. Ou seja, o trabalho está encarnado na identidade dele. E é por isso que existem pessoas, às vezes, que quando elas deixam de trabalhar, elas mergulham em ansiedade e outros problemas. Por quê? Porque a identidade delas estava de maneira íntima associada ao trabalho delas, porque elas achavam que era o trabalho delas que daria para elas status, daria para elas valor, daria para elas relevância e importância. Isso. O que muitas vezes alguns pais fazem? A criança está 2 anos de idade, 1 ano e pouco, e ele já está pensando: qual a profissão do meu filho? Em que ele será inserido no mercado de trabalho? E ele passa os 16 anos iniciais da vida do filho, 17, 18, e o que está na mente dele é uma coisa: meu filho vai ter uma profissão bem-sucedida. E aí a relação com o trabalho vai se tornando uma relação idolátrica. Não é pecado, irmãos, a gente querer e desejar que o nosso filho seja bem-sucedido profissionalmente. Isso não é pecado. A gente pode desejar isso, mas desde que isso esteja no seu lugar, desde que isso não seja uma idolatria, desde que isso não seja a coisa mais importante da nossa vida. Quantas pessoas nessa ânsia não deram uma educação integral ao filho? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a servir a Deus, a adorar a Deus, a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e descobrir a vocação de Deus para eles. Eu estava falando com uma jovem da igreja ontem. Terminou o encontro de presbíteros e diáconos, e aí eu tive que ir no IBN e voltei para a igreja. Acompanhei o trabalho dos jovens e adolescentes, e aí estava conversando com uma jovem que ela estava fazendo um curso, ela não se identificou com esse curso, e agora ela está fazendo outro curso, e eu disse: como é que está o curso? Ela disse: está bem, pastor. Está se identificando? Estou me identificando. E aí eu disse para ela: é vocação. Se é vocação, não somos nós que escolhemos, é Deus quem escolhe. Nós apenas descobrimos, nós apenas discernimos. É isso, irmãos. A visão bíblica e reformada sobre trabalho é isso. Eu falei, acho que na nossa primeira reflexão sobre isso, né? Às vezes as pessoas olham para o pastor e dizem: que legal, ou não, né? Ah, ele é pastor, que bom, né? E tem pessoa que acha que pastor só prega, né? Não faz mais nada na vida. Ele prega 1 vez, 2, 3 na semana e está tudo certo. E aí algumas pessoas olham assim e dizem assim: que bom, né? O senhor é chamado por Deus, que lindo, né? Pode passar o seu tempo só lendo a Bíblia, né? Orando, que maravilha. Mas eu, coitado, sou um mortal. Não dá para eu passar a minha vida toda lendo a Bíblia, orando e dentro da igreja. Eu tenho que trabalhar. E a gente perde aquela ideia que pastor é uma vocação, mas que professor é uma vocação. Não há 1 centímetro quadrado em toda a existência humana da qual Cristo, que é soberano sobre tudo e sobre todos, não diga: isso é meu. Ou seja, nem todos têm um chamado para ser pastor. Deus tem um chamado para cada um de nós, e Ele nos chama a glorificar a Deus no nosso trabalho, fugindo tanto da indolência quanto da idolatria, crendo, irmãos, que nós trabalhamos, seja qual for a área, na área que Deus nos vocaciona, e crendo que é Deus que nos sustenta, irmãos. Você crê nisso? É Deus que nos sustenta, irmãos. Então, Deus lhe chamou para algo, faça da melhor maneira possível. Então, infelizmente, tanto a indolência no trabalho, quanto a idolatria do trabalho, são celebradas em nossa
sociedade, tanto um quanto o outro. Tanto aqueles que, graças a Deus, não vou ter que trabalhar, quanto aqueles que são chamados workaholics, aqueles que são viciados em trabalho. A tendência da sociedade é louvar aqueles que fazem do trabalho o centro de suas vidas, bem como aqueles que lançaram o trabalho totalmente fora de suas vidas. Que beleza, hein, meu irmão? Não precisa mais trabalhar, hein? Que glória, né? Vamos fazer um culto de gratidão? Que maravilha, né? Em 30 dias trabalha 1 ou 2, glória a Deus, escapou, não foi? É a cultura, irmãos. Quanto àquele que diz assim: eu trabalho de domingo a domingo, não tem horário comigo não, é de domingo a domingo. O passarinho não canta com eu deitado, o sol não nasce com eu dormindo, e quando eu vou dormir, todos os outros mortais já dormiram. Aí a gente diz: ó, mas a gente não pergunta: como é que está a sua família? Como é que está a sua vida com Deus? E o seu cônjuge, como é que está? E os seus filhos? E a sua saúde? E a sua cabeça? Como você está? A gente precisa fugir disso. Eu queria só caminhar mais um pouquinho com vocês hoje e a gente para, tá bom? Tinha outras coisas para a gente trabalhar, mas só vou caminhar com vocês mais 10 minutinhos e a gente para, tá combinado? Alguma pergunta? Oi. Eu fico em dúvida em relação ao trabalho doméstico, se a gente deve... Ah, certo. Certo, entendi. A pergunta, confirme se é essa. A pergunta é: em relação ao trabalho doméstico, se a gente pode ter um dia de descanso em relação ao trabalho doméstico. Poder pode, né? As mulheres, glória, né? Está melhorando esse estudo. Poder pode, né? Às vezes não dá, né? Assim, poder pode. É interessante, irmãos, quando a Bíblia fala sobre a questão do dia de descanso, e Jesus trabalha a questão do sábado, quando a gente analisa teologicamente a questão do descanso, presta atenção, porque os judeus, eles tinham uma postura bem radical sobre isso. Por exemplo, eles diziam: no dia de descanso a gente não pode andar mais que 1000 metros, tá? Mas Jesus, ele trabalha, por exemplo, que mesmo no dia de descanso, além de obviamente ser um dia de uma maneira ainda mais específica, que o povo se reúne, o povo de Deus se reúne para congregar, mas a Bíblia fala que mesmo no sábado, Jesus nos mostra, a gente pode exercer obras de misericórdia, obras extremamente necessárias. Então, veja, a gente precisa entender o dia de descanso como um princípio, e não de uma forma legalista. Então, a pessoa pode ter aquele dia que ela não vai arrumar a casa, pode. Por exemplo, tem irmãs que dizem assim: meu amor, para o seu marido, domingo eu não faço almoço e janta, e eles podem comer fora. Glória a Deus, aqueles que podem, não, dona Edna? Tem aqueles que não podem. Então, o fazer comida é um serviço necessário naquele dia. Por quê? Porque ele não tem secretária, não tem um robô que pode fazer isso, e ele não vai pedir comida fora, então não vai deixar a família com fome. Então se faz, tá certo? Então se faz. Então assim, meus e demais irmãos, se a pessoa consegue no serviço doméstico ter um dia que ela
Não vou fazer serviço doméstico hoje, nenhum. Ok, mas nem sempre dá. Nem sempre dá. Oi? Dona Ellen está dando uma dica. Faz no sábado, e aí no domingo prepara tudo no sábado, e no domingo só usufrui o que preparou no sábado, né? Oi, Maria. Oi. Certo. Sim. Tá. A pergunta da Maria é: qual é a perspectiva cristã do papel da mulher como ajudadora do homem? Tá? Considerando que hoje nós vivemos em um contexto em que muitas mulheres precisam trabalhar fora. A pergunta é complexa, eu vou tentar responder essa pergunta, pelo menos nesse primeiro momento, de uma maneira simples. Veja, a Bíblia nos mostra a mulher como auxiliadora do homem. Essa função da mulher como auxiliadora do homem não a diminui em nada, porque a mesma expressão que é utilizada no texto hebraico, referindo-se à mulher como auxiliadora, é utilizada em uma outra passagem do texto hebraico, lá no Salmo, descrevendo Deus como auxiliador. Então, o fato da mulher ser colocada como auxiliadora não identifica nenhuma relação de inferioridade essencial da mulher concernente ao homem. A questão não é essência, a questão é função. No lar existe o homem, a mulher e os filhos. Deus estabelece o homem como aquele que lidera em amor o lar, e a mulher que ajuda o homem a ser o líder que Deus quer que ele seja, o auxiliando. Quando a Bíblia fala da mulher como auxiliadora, a Bíblia trabalha isso no sentido lato do termo. Ou seja, qual é a função da mulher? É ser essa parte que vai ajudar ao homem a ser o homem que Deus quer que ele seja. Ponto. Então, a mulher, um servo de Deus no passado, ele dizia assim: Deus tirou a mulher do lado do homem. Não tirou da cabeça do homem para mandar nele, nem tirou dos pés do homem para ser mandada por ele. Deus tirou do lado do homem para ser o seu igual. Outra questão, qual é o contexto hoje? Muitas mulheres precisam trabalhar fora, e muitas delas também querem trabalhar fora, não somente pelo salário, também pelo salário, mas porque isso dá um senso de realização para elas. A pergunta é, voltando, a questão de auxiliadora envolve isso também? Aí a gente precisa fazer uma consideração. Biblicamente, a função primordial de manter a casa é do homem. Tem algum problema a mulher ajudar? Não. Tem algum problema, às vezes, a mulher até ganhar mais do que ele? Não, dependendo da vocação dela e dos lucros e do salário que ela recebe. Não há nenhum problema relacionado a isso. A gente só precisa entender o princípio, que a função primordial do homem dentro do sustento da família. O homem é o responsável pela manutenção do lar. Então, se porventura, por alguma circunstância, a mulher não puder mais trabalhar fora,
Maridos, não fiquem com raiva, né? E mulheres, não utilizem essa fala minha, né, de uma maneira não adequada. Se porventura acontecer uma situação dessa, o homem, ele vai ter que manter o lar. E, obviamente, a mulher vai ter que se adequar a uma nova realidade financeira. Não vai dar para ir para a Disney todo ano, não vai dar para ir para o restaurante toda semana, não vai dar para comprar mais aquela roupa, mais aquele creme, mais aquele... sempre. Então, a família vai ter que se adequar. A questão do auxiliar, Maria e demais irmãos, eu não vejo nenhum problema na mulher auxiliar o homem em termos financeiros. Por quê? Porque a Bíblia não apresenta nenhuma dificuldade para isso. Agora, existem mulheres que elas optam com o consentimento do seu marido por dizer, eu vou trabalhar em casa. E esse trabalho é digno tão quanto qualquer outro. É merecedor de elogio tão quanto qualquer outro. Mas ela diz, eu quero trabalhar em casa. E graças a Deus o marido pode mantê-la. Mas há uma dificuldade em a mulher trabalhar fora? Não. Por exemplo, quando a gente olha a mulher de Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa, o texto vai descrever aquela mulher e diz que ela busca lã, linho, de bom grado ela trabalha com as mãos, ela é como navio mercante, de longe traz o seu pão, ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas, ela examina uma propriedade e adquire, e aí o texto continua. Então não há nenhum problema. Agora, a questão é que a mulher, muitas vezes ela se vê numa situação difícil. Por quê? Porque ela tem que às vezes trabalhar como um homem e ela não tem a força física de um homem. Tá, gente? Não tem. Isso é inferioridade? Não. Isso é a forma como Deus a constituiu. Mas ela tem a jornada dela fora de casa, depois ela tem a jornada dela dentro de casa, no que diz respeito a cuidar da casa, fazer comida, cuidar do marido e cuidar dos filhos. E aí isso tem provocado uma sobrecarga muito grande às mulheres e as adoecido emocionalmente e fisicamente. Então cabe à família, ao marido e à mulher, sob orientação de Deus, com bom senso, com sabedoria, conversarem sobre essa situação e buscarem uma solução. Mas, biblicamente, há um problema da mulher trabalhar fora? Não, mas pode haver situações em que o trabalho fora da mulher esteja trazendo danos à família. Quando ela trabalha de tal forma que ela não tem tempo para cuidar da casa, ela não tem tempo para cuidar da família, ela começa a adoecer e isso vai gerando outros problemas. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Eu respondi a pergunta? Ou as muitas palavras terminaram confundindo, tá certo? Então é isso, irmãos, tá bom? Vamos ficar por aqui, vamos ficar de pé e vamos orar? Pela cruz me chamou.